21h12, e o prédio já deveria estar vazio. Mas algo ali estava fora do lugar. Luzes acesas, portas entreabertas, um silêncio que parecia observar. Helena tinha aprendido a ignorar estranhezas daquele tipo, a vida de faxineira a ensinara a ser invisível, e muitas vezes a desejar ser. Mas quando empurrou a porta da sala 407, sentiu um arrepio correr pela espinha. O computador, que deveria estar desligado, piscava com um documento aberto. Um arquivo cheio de revisões, comentários e um nome que ela conhecia de todos os noticiários. Caso André Matos, versão alterada. Helena não deveria ter visto aquilo, mas viu, e ao ver, percebeu que carregava em suas mãos algo muito maior que poeira, sujeira ou papéis jogados. Carregava uma verdade que poderia libertar um inocente, ou destruir sua própria vida. Antes de começar a história, comenta aí de qual cidade ou estado você está assistindo, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que você vai ouvir agora é forte. A história que você está prestes a conhecer não fala de heróis tradicionais. Não envolve detetives brilhantes, promotores carismáticos ou jornalistas famosos. Ela fala de alguém que durante anos passou despercebida pelos olhos apressados da cidade. Helena Duarte, uma mulher de 43 anos, mãe solo de 2 meninas, acostumada a limpar os rastros deixados por pessoas importantes, encontrou um rastro que ninguém nunca deveria ter visto. Naquela noite, a faxineira se deparou com provas secretas, escondidas em um escritório onde decisões milionárias e acordos perigosos eram firmados longe das câmeras. E por um acaso, ou destino, esse segredo caiu justamente nas mãos de quem mais conhecia a dor da injustiça. Prepare-se. Esta é a história de como uma mulher comum salvou um inocente, desmascarou um sistema inteiro e pagou o preço por ousar ver aquilo que ninguém queria que fosse visto. Helena chegou ao edifício às 20h58, como fazia há 3 anos. O trabalho noturno tinha sido a única opção quando o pai das meninas as abandonou, deixando contas, dívidas e uma casa cheia de silêncio para trás. A rota era sempre a mesma: elevador, quarto andar, sala por sala. Mas naquela noite, o corredor parecia vivo. As luzes fluorescentes piscavam ritmadamente, como se alertassem que algo estava prestes a acontecer. A porta da sala 407 estava entreaberta. Aquilo chamou sua atenção. Moretti, o dono do escritório, era obcecado por segurança. Já gritara com estagiários por deixarem gavetas abertas. Imagine uma porta inteira. Deve ter alguém lá dentro, pensou. Aproximou-se devagar. Seu crachá pendia no pescoço, balançando levemente ao ritmo de seu próprio nervosismo. Tem alguém? Ela chamou hesitante. Nenhuma resposta. Empurrou a porta. A sala estava vazia, mas algo imediatamente saltou aos seus olhos. O computador ligado, exibindo uma pasta com dezenas de arquivos. Helena nunca mexia em nada. Tinha medo. Era instruída a não tocar nem em canetas. Porém, aquela tela parecia chamá-la. Ela respirou fundo. Olhou para trás, o corredor estava vazio. E então, movida por algo que nem ela mesma entendia, aproximou-se. O arquivo aberto tinha uma mensagem no topo: confidencial, não alterar. Mas diversas modificações estavam destacadas em vermelho. Helena franziu a testa. Não entendia termos jurídicos, mas compreendia o suficiente para perceber que havia 2 versões de um mesmo documento. A original inocentava o professor André Matos. A editada o incriminava completamente. Helena passou a mão pelo rosto. Um frio percorreu sua nuca. O barulho repentino de passos no corredor fez seu coração disparar. Ela fechou tudo rapidamente, mas a impressão de que havia visto algo proibido a acompanhou até o final do turno. Quando chegou em casa, abraçou as filhas com mais força do que o habitual, porque lá no fundo, algo lhe dizia que sua vida acabara de mudar. Na noite seguinte, Helena chegou ao prédio tentando agir naturalmente. Mas o clima não estava natural. 2 homens de terno escuro estavam no corredor do quarto andar. Eram altos, sérios demais para aquela hora.
Um deles segurava uma prancheta. O outro olhava para todos os lados como um predador farejando algo. "Boa noite", Helena murmurou. Nenhum dos dois respondeu. Quando ela passou, ouviu um deles dizer: "A sala estava aberta, o arquivo também. Moretti quer saber quem entrou." Helena engoliu seco. Apressou o passo. Ao entrar no banheiro para começar a limpeza, algo caiu aos seus pés. Um pequeno objeto preto, retangular. Um pendrive. O mesmo que ela lembrava ter visto conectado ao computador na noite anterior. Ela o pegou com cuidado. Aquele simples objeto parecia pesar toneladas. Guardou no bolso. E naquele instante, sentiu que cruzava uma linha da qual não haveria volta. Quando chegou em casa, esperou as filhas dormirem. Sentou-se diante do velho notebook e conectou o pendrive. A tela carregou lentamente. E então, ela viu. Documentos originais. Documentos adulterados. Trocas de mensagens entre advogados. Áudios escondidos. Comprovantes de pagamentos ilícitos. E no centro de tudo, uma voz clara: "Garantam que o professor Matos seja condenado. Ele vai servir de bode expiatório." A voz era de Álvaro Moretti. Helena levou as mãos à boca. Aquilo não era apenas corrupção. Era uma condenação planejada. E agora, ela era a única pessoa fora do escritório que sabia. No dia seguinte, Helena percebeu que estava sendo seguida. Primeiro por um carro preto com vidros escuros. Depois por uma moto que parecia surgir sempre nos mesmos lugares. E no escritório, os dois homens de terno a observavam com insistência. Ela tentou agir naturalmente, mas sua respiração denunciava o pânico. Mais tarde, quando recolhia os lixos do terceiro andar, ouviu a voz de Moretti vindo de uma sala próxima. "Quem entrou naquela sala, descubram. Os arquivos não podem cair nas mãos erradas." As mãos erradas eram as dela. Ela voltou ao armário de materiais e trancou-se lá dentro. Chorou silenciosamente. Pensou em destruir o pendrive. Pensou em fugir. Pensou em entregar tudo à polícia. Mas quem acreditaria nela? Uma faxineira? Contra os advogados mais influentes da cidade? Foi só quando viu a foto das filhas no celular, sorrindo com os uniformes simples da escola, que tomou a decisão. Não ia permitir que um inocente fosse condenado sabendo que ela tinha a verdade. Mas como agir? Às 2 da manhã, mandou dezenas de mensagens para escritórios de advocacia, oferecendo provas importantes. Todos ignoraram. Às 3, teve uma ideia. Pegou o celular e digitou: "Jornalista Rafael Torres. Denúncias." O contato apareceu. Ela enviou uma mensagem: "Tenho provas que podem mudar um julgamento. Preciso de ajuda." Não esperava resposta, mas recebeu uma. Rafael marcou um encontro com Helena em um café discreto na periferia. Ela chegou tremendo. Ele percebeu na hora que não se tratava de exagero. Era medo real. Helena mostrou os documentos. Rafael ouviu os áudios. E então, fez o que nenhum advogado ousou fazer. Acreditou nela. "Helena, isso é gigantesco. Se isso for divulgado, muita gente poderosa cai junto." Eles traçaram um plano. O julgamento de André seria dali a 5 dias. Era preciso agir rápido. No prédio de justiça, no dia do julgamento, Helena tentou entrar. Não conseguiu. Os mesmos homens de terno a barraram, dizendo que o espaço estava lotado. Ela deu a volta no quarteirão, se escondendo atrás de vans de imprensa. Rafael entrou com o material. Os advogados tentaram impedir, afirmando que era prova ilegal. A sala virou caos. Gritos, acusações, tumulto. O juiz hesitou. Estava prestes a dispensar o material quando a porta se abriu. Uma menina entrou correndo, ofegante. Era Clara, a filha de Helena, de 12 anos. Ela ergueu uma carta. "É da minha mãe. O senhor precisa ler." A sala inteira ficou em silêncio. O juiz abriu a carta. As palavras eram simples, mas devastadoras. "Eu vi a verdade. Tenho medo de morrer.
mas tenho mais medo ainda de deixar um inocente ser condenado. O juiz levantou os olhos e pediu o pendrive. A partir daquele momento, tudo virou. As horas seguintes foram caóticas. Peritos analisaram os documentos e confirmaram a autenticidade. Os áudios eram reais. Os registros de alteração também. O juiz retornou à sala com o rosto sério, quase incrédulo. Professor André Matos, o senhor está livre de todas as acusações. O professor desabou em lágrimas. A defesa o abraçou. A plateia começou a murmurar, depois aplaudir. Do outro lado da sala, Moretti ficou branco como papel. Ele gritou, ameaçou, tentou fugir, mas foi contido. No dia seguinte, foi preso preventivamente. 2 empresários foram investigados. O caso virou manchete nacional. Mas e Helena? Helena estava escondida em um hotel, levada por seguranças após Rafael denunciar as ameaças. Só pôde voltar para casa 2 dias depois. Quando abriu a porta, encontrou flores e uma carta escrita pelo professor André. Você salvou mais do que minha vida. Salvou minha fé na humanidade. Helena chorou. Chorou por medo, por alívio, por cansaço. Mas, acima de tudo, chorou por saber que, finalmente, alguém tinha visto quem ela era. Não a faxineira invisível, mas a mulher que mudou um julgamento inteiro e que provou que a verdade, quando encontra coragem, pode derrubar gigantes. A repercussão do caso tomou proporções que Helena jamais imaginou. Nos primeiros dias, sua casa virou rota de repórteres curiosos, cinegrafistas insistentes e pessoas que batiam à porta para agradecer a coragem que ela teve. Mas Helena não se sentia corajosa. Passava as noites acordada, ouvindo cada barulho, cada motor que parava na rua, cada sombra que se movia do lado de fora da janela. Seus nervos ainda estavam em frangalhos, mesmo com Moretti preso. Outras figuras poderosas envolvidas no esquema ainda estavam circulando livremente, à espera de investigações. E aquelas pessoas eram as que mais a assustavam. Ela se perguntava, e se acharem que preciso ser silenciada? Clara e Júlia perceberam o medo na mãe. Começaram a dormir juntas na mesma cama como faziam quando eram pequenas. Helena, por sua vez, só conseguia descansar quando se deitava entre as duas, protegendo-as com os braços, como se pudesse afastar o mundo inteiro daquele quarto simples. Mas algo bonito começou a acontecer, silenciosamente. Pessoas, que antes nem notavam sua existência, passaram a vê-la de verdade. Certo dia, ao chegar para trabalhar no mesmo edifício onde tudo começou, Helena encontrou o elevador lotado. Funcionários que sempre passavam por ela sem dizer sequer um boa noite, agora a olhavam com respeito. Uma mulher elegante, que trabalhava como gerente de projetos, segurou a porta aberta e sorriu. Dona Helena, eu queria dizer, obrigada. O que a senhora fez, poucos fariam. Helena corou envergonhada, sem saber onde colocar as mãos. Eu só fiz o que achei certo. A porta se fechou e o elevador subiu. Mas a verdade era, aquela frase carregava muito mais do que modéstia. Era um desabafo profundo, porque fazer o certo havia cobrado dela um preço enorme. Ao chegar no 4º andar, viu que a sala 407 estava trancada, lacrada com fitas da polícia. Os móveis haviam sido removidos, as janelas cobertas. O reflexo do passado ainda pairava ali. Ela respirou fundo e seguiu trabalhando. Na semana seguinte, Rafael, o jornalista, a chamou para uma conversa importante. Encontraram-se no mesmo café simples onde tudo começou. Ele chegou com um envelope pardo nas mãos. Helena, eu preciso te mostrar algo. Ela sentiu o coração acelerar. Abriu o envelope devagar. Lá dentro havia uma carta editorial assinada pela equipe do jornal, um contrato e, por fim, um convite. Helena leu em voz alta. Oferecemos à senhora o cargo de consultora comunitária de denúncias e investigações. Ela arregalou os olhos. Rafael, isso aqui, eu não tenho estudo para isso. Ele sorriu de forma calma,
quase paternal. O que você tem, ninguém ensina em faculdade. Coragem, empatia, senso de justiça e a capacidade de perceber o que ninguém percebe. Você mudou um julgamento inteiro, não porque queria aparecer, mas porque não suportou a injustiça. É disso que precisamos. Helena ficou muda. Por 10 minutos apenas observou as próprias mãos. Mãos marcadas por produtos de limpeza, calos, noites mal dormidas. Mãos que agora recebiam um reconhecimento que ela jamais imaginou. Mas, e minhas filhas? O salário é muito melhor do que o seu atual. Você terá horários estáveis. E ele respirou fundo. Proteção da equipe caso precise. Proteção. A palavra que ela mais desejava ouvir. Helena sentiu os olhos marejarem. Eu aceito. A notícia espalhou rápido. Uma faxineira que desmontou um esquema jurídico milionário agora trabalharia ajudando a investigar crimes e denúncias. Nem todos gostaram. Alguns advogados da cidade criticaram. Alguns policiais acharam absurdo. Alguns políticos a desdenharam, chamando de sensacionalismo. Mas Helena não ligou. Não mais. A verdade é que, pela primeira vez na vida, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. Mas nem tudo estava resolvido. Numa madrugada silenciosa, enquanto revisava arquivos enviados por denunciantes, seu celular vibrou com uma mensagem anônima. Você não devia ter se metido onde não foi chamada. Helena congelou. Logo depois, outra mensagem. Você acha que Moretti era o único? Você mal começou a tocar na superfície. Ela olhou pela janela. A rua estava vazia, mas o medo voltou com força. Respirou fundo, pegou o celular, ligou para Rafael. Rafael, eles sabem. Eles estão me observando. Do outro lado da linha, a voz dele foi firme. Helena, agora você não está mais sozinha. Vamos descobrir quem está por trás disso. E vamos até o fim. No dia seguinte, durante uma conferência do jornal, Helena foi convidada a falar. Ela subiu ao palco tremendo, segurando o microfone com ambas as mãos. Eu não sou heroína. Começou com voz fraca. Eu sou só uma mulher que passou a vida inteira sendo invisível. E invisibilidade é perigosa, porque as pessoas acham que se você não é vista, você não importa. Pausou. Mas eu importo. E você também importa. Qualquer um importa. A verdade não é propriedade de gente rica ou poderosa. A verdade é de quem tem coragem de segurá-la, mesmo quando tudo diz para soltar. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Algumas pessoas choraram, outras ficaram de pé. Helena nunca tinha se visto assim, ouvindo aplausos não porque limparia depois, mas porque tinha voz. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara e Júlia a abraçaram como se quisessem moldar o corpo da mãe ao delas. Mãe, você está diferente, disse Clara. Diferente como? Perguntou Helena rindo. Você parece maior. Helena não entendeu. Mas a filha continuou. Mesmo sendo do mesmo tamanho, parece que agora ocupou o espaço que sempre teve medo de ocupar. Ela sorriu, um sorriso cheio de verdade. Helena percebeu pela primeira vez que sua vida não tinha só mudado. Ela tinha encontrado propósito, força e, acima de tudo, voz. E embora ainda houvesse perigo, embora ainda houvesse sombras tentando calá-la, ela sabia que jamais voltaria a ser invisível. A faxineira que encontrou por acaso uma prova escondida, a mulher que tremia enquanto enfrentava gigantes, a mãe que arriscou tudo por justiça, agora se tornava parte de algo muito maior. Porque às vezes revoluções começam assim. Não com explosões, não com discursos, mas com alguém que se recusa a olhar para o outro lado enquanto a injustiça acontece. Helena não apenas salvou um homem inocente, ela expôs um sistema inteiro. E ao fazer isso, mudou o próprio destino.